Olá, pessoal! Seja bem-vindo de novo ao nosso podcast Conexões que Transformam. Eu sou Rafael Amaral, essa é Giovana Fernandes, nós somos protagonistas do podcast Conexões que Transformam e hoje vou deixar a Giovana apresentar nosso convidado. Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje é o nosso 10º podcast. Estamos com um entrevistado fantástico, Dr. Vladimir Mota, delegado de Polícia Civil há 14 anos, atuou como secretário de Segurança Pública no Tocantins entre os anos 2021 e 2024, uma gestão destacada pela valorização das forças de segurança, fortalecimento de políticas públicas, com sólida experiência na polícia, forças armadas, é reconhecido por sua liderança e seu comprometimento com a justiça. Dr. Vladimir, prazer recebê-lo aqui hoje. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado. E aproveitando, antes de dar início para o nosso podcast, hoje nós somos patrocinados pelos óculos Estilo, isso mesmo. E esse patrocínio, ele vem diferenciado, gente. É um patrocínio com direito a sorteio. Então, você entra no Insta do Óculos Estilos, vou deixar para vocês aqui embaixo, manda um direct escrito Eu Quero e vamos ter um sorteio dia 30 de abril. Quem sabe você ganha um óculos maravilhoso. Não perde essa oportunidade. Doutor, é contigo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Rafael, obrigado Giovana, é uma grande satisfação poder estar aqui com vocês neste momento e que a gente possa discutir, participar de um grande evento desse aqui, que é o podcast, que vocês têm desempenhado muito bem aí, que a gente está acompanhando aí nas redes sociais. Obrigado, doutor. Que bom, doutor, que bom. Doutor, antes de começar, eu queria ouvir a história do senhor. Conte pra gente um pouco da história do senhor. Posso pegar meu livro? Pode, claro, com certeza. A minha vida é praticamente um livro. Eu vou escrever também uma autobiografia futuramente, já estou planejando isso, para poder levar o conhecimento a todos, né, e um pouco deixar o registro. A gente deixa o registro para que aqueles que têm interesse em verificar essa autobiografia e compartilhar dessa história, né, possa ter um pouco de conhecimento. Bom, eu nasci numa comunidade carente do Rio de Janeiro, sou oriundo do Rio de Janeiro, meus pais são paraibanos. Naquela época, na década de 60, 50 ali, até 70, havia muitos retirantes. Eles saíam do norte e nordeste, iam para São Paulo, Rio de Janeiro, e ali tentavam a vida. E meu pai e minha mãe não foi tão diferente. E assim eles foram para o Rio de Janeiro, se conheceram lá jovens e tiveram uma família. Inicialmente instalada na região do Caju, depois foram para Penha, onde hoje é chamada Vila Cruzeiro especificamente. Um bairro, um local hoje dominado pelo tráfico de drogas e organizações criminosas. E meu pai e minha mãe, eles fizeram de tudo, trabalharam bastante. Minha mãe era costureira, meu pai pedreiro, tiveram 13 filhos, eu sou o 10º dos 13. E 10º dos 13. Sou o 10, né? Número 10. Usa a camisa 10. E aí, nós crescemos num ambiente familiar em que a vida não era tão fácil. Eu escutei numa palestra esses dias que o pobre não troca de roupa. É a roupa que troca o pobre. Então saía a roupa do meu irmão, ia para o irmão mais novo, e assim, aquela bolsa de chita feita de... Então eu tive uma vida como milhares de pessoas têm no Brasil hoje, né, de sofrimento, de luta diária. E assim a gente foi crescendo. Eu vendi picolé, vendi bolinho de aipim na favela, dançava Michael Jackson para as pessoas na rua e dava 50 centavos. E assim foi. Eu acho que no meu auge ali, pode ser que eu vender picolé seria o momento de mais auge, porque eu comprava R$1 e vendia 2. Então eu ganhava 100%. Eu aprendi um pouco do empreendedorismo nessa época. Aí eu desde pequeno, catei latinha, vendi cobre para ferro velho, um monte de coisa. Lavei carro. E aí, aos 13 anos, eu fui para Juiz de Fora. Meu irmão, em 89, teve um acidente, um dos meus irmãos. E eu fui para a casa dele, passei 13 anos construindo a casa dele. Carregando carrinho de areia, pedra, auxiliando pedreiro, trabalhando de ser pedreiro, e estudava à noite. Então, de 6 às 10 da noite eu tinha que estudar. Mas de dia eu tinha que trabalhar na obra do meu irmão. Não por imposição dele, mas para ajudar, né? E aí, meu cunhado, um dos meus cunhados, chegaram e chegou um dia foi ajudar foi bater lá, fazer um concreto lá, não lembro bem, e trouxe um recortezinho para mim. Antigamente tinha aqueles recortes de jornal, concurso. O concurso saía numa tirinha de jornal. E trouxe essa tirinha de jornal e trouxe para mim. Vladimir, vai abrir vaga para Aprendiz de Marinheiro. Eu tinha 16 anos. Aí eu falei, cara, eu vou fazer. E eu vou contar uma breve relato aqui, rapidamente. Sim.
que naquele momento que eu estava só em obra, estudo, eu estava meio na rebeldia da adolescência. Sim. E eu achava que aquilo dali não era para mim, eu tinha que buscar mais. Foi quando parece que Deus falou comigo e colocou meu cunhado no caminho e me deu esse recorte. Quando ele me deu esse recorte, que eu olhei, vou fazer essa prova. Voltei para o Rio de Janeiro, comecei a lavar carro para ter o meu sustento e fiz a prova e passei. Aos 16 anos para a Marinha. Chegando no exame médico, o médico me reprovou por escoliose. Você tem escoliose, você não pode entrar. Eu falei para você, aí uns colegas meus saindo assim, eu falei, não, cara, ano que vem eu vou voltar, esse mesmo médico vai me aprovar. Se você quer alguma coisa, você tem que soltar no universo, você tem que pedir a Deus que ele te dá. E falei o seguinte, esse mesmo médico vai me aprovar. Saí dali, no ano seguinte, com 17 anos, fiz a prova, passei, o mesmo médico me aprovou. Olha. Ou seja, será que eu fui curado da escoliose? Não. Então, definitivo. Passei sozinho, fui para Pernambuco, passei um ano em formação militar, me formei. Nesse período de 94, meus pais foram para Paraíba, porque os meus irmãos já migraram um pouco para Paraíba, fizeram o caminho reverso do meu pai. Hoje meus irmãos são tudo coronéis lá na Paraíba, passaram na Polícia Militar também. E aí voltei para o Rio de Janeiro. Ao chegar no Rio de Janeiro, já fui direto para a África do Sul. Passei 4 dias no Rio e fui para a África do Sul e Moçambique. Chegando em Moçambique, eu vi uma cena, eu trabalhava no rancho e fui jogar um saco de sebo de carne no caminhão e esse sebo caiu. Havia duas fileiras, né, uma de cada lado, de marinheiros, para que as pessoas não avançassem ali. Mas aí um senhorzinho velho, já idoso, avançou, furou a fila, pegou aquele saco de sebo, colocou nas costas e correu para os contêineres. E ali veio uma grande reflexão. Eu pensei, gente, eu não sou pobre. Não. Eu tenho que comer, eu tenho que vestir. Mas essas pessoas que vêm aqui buscar sebo para comer, é terrível a fome. E aí eu comecei a refletir naquele momento ali. Voltei, pegamos o navio depois, fomos para Cape Town, uma cidade linda, maravilhosa. Isso aí, o senhor tinha que idade, mais ou menos? Eu tinha 18 anos. 18 anos. Que experiência, né? Né? Com 18 anos. E é interessante que eu recebia R$700 e naquele momento eu recebi $600, não sabia nem o que era dólar. Aí recebi $600 assim, por causa dessa viagem, que seria nossas diárias. E foi interessante, né? Não tinha dinheiro, não recebia dinheiro assim, de governo, né? E aí então, olha, aquilo ali refleti, pegamos o navio, voltamos para o Brasil, e aí começou a minha vida rodando o Brasil, o litoral nacional. Fui para Argentina, Mar del Plata, Porto Belgrano, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Santos, os portos, né? Passado, e nisso eu fui tirando o segundo grau dentro do navio. Eu tirava supletivo, ia lá, pegava 10 provas, estudava. Fazia, quando tirava. Atracava, eu passava quase 15 dias viajando e uma semana no porto e sempre estudando ali. E eu aprendi uma coisa, que você tem que tirar sempre 20%, 30% que você ganha para investir no seu conhecimento. E passado 2 anos no navio, eu queria sair... Doutor, isso foi passado pelos seus pais? Isso foi uma coisa que eles te ensinaram, assim? Olha, a criação... Eles são de origem humilde, né? A criação... O meu pai era muito ausente. O meu pai trabalhava de 5 da manhã, chegava à noite, e aquele pessoal da década de 30, né? Não era outra criação. Cabeça. Sim. Meu pai sempre tinha uma mesa que ele chegava primeiro aos dias de domingo, não dava para almoçar todo mundo junto, mas de domingo ele era o primeiro a chegar na mesa. Então aquela questão desse povo mais antigo. Mas minha mãe era aquela pessoa que a educação era essencial. Minha mãe só teve a 4ª série, então ela ficava na fila de madrugada, 3 horas da manhã estava na fila para conseguir a matrícula. Mas muito sábio, né? E ela ensina uma coisa, hoje eu vejo pessoas falando, estudiosos falando, que você é resultado de 5 pessoas que você convive. Eu falei, minha mãe tinha a 4ª série, já sabia disso. Ela falava para mim, diga quem tu andas. Que eu te direi quem tu andas. Fantástico. Eu tinha sabedoria, não tinha conhecimento, mas sabedoria. Então, aquilo dali até hoje eu guardo comigo, certos valores, e tinha também um valor que ela trazia muito bom, que educava bem, cara. Era um chicote que ficava na parede. Esse é fantástico. E aí, se tivesse algum problema, ela nunca bateu forte, não, mas você ficava lá só em olhar pro chicote você já sabia o que era. Que era certo e que era errado. Então, mas ao mesmo tempo acolhedora, aquela mulher fantástica. E assim a gente cresceu, foi desenvolvendo, né? Depois ela foi para Paraíba, voltou a Paraíba, eu passei minha vida praticamente sozinho, voltei para a favela ainda, morando na favela aos 18 anos. E aí, em 96, meu irmão tinha passado na prova de oficial da Polícia Militar da Paraíba e foi para o Rio de Janeiro se formar. E nessa formação dele, ele me trouxe uma fita cassete
de um palestrante chamado Laí Ribeiro. O Laí Ribeiro, nessa fita, ele me deu, cara, assiste isso aqui. É o que eu falo, Deus sempre agiu na minha vida, através das pessoas. E quando ele trouxe aquela fita para mim assistir, tem uma fase que o Laí Ribeiro fala, assim, uma frase: mira na lua para acertar nas estrelas. E eu estava fazendo concurso para oficial da Marinha. Como eu falei, eu sempre investi 30%, 20% do que eu ganhava sempre na educação. Eu andava, depois de 2 anos que eu saí do navio, eu trabalhei no centro da Marinha, eu passei 2 anos andando 5 quilômetros de ida, pegando um ônibus à noite, voltando para casa 5 horas da manhã de pé. Ou seja, minha rotina era: acorda às 5 horas da manhã, pega um ônibus, vai para o centro do Rio de Janeiro, trabalha, 7 horas vai, anda 5 quilômetros, vai estudar, pega ônibus, meia-noite chega em casa. E assim foi minha rotina durante 2 anos, quando eu era marinheiro ainda. E eu fiz a prova de 96 para a Marinha, para o oficial da Marinha, e não passei. E em 96 meu irmão chegou com essa palestra. Fita, e eu assisti aquilo dali e eu lembrei dessa frase: mira na lua para acertar nas estrelas. Cara, eu tô focado para oficial da Marinha, mas tem aqui sargento do Exército, sargento da Aeronáutica. E aí, em 97 eu fiz para sargento do Exército, da Aeronáutica, e fiz também para oficial da Marinha. Oficial da Marinha eu não passei, mas passei para a Escola de Especialistas da Aeronáutica e passei para a Escola de Sargento das Armas. Escolhi a Escola de Sargento das Armas e lá vai eu mais uma vez para uma escola de formação no Rio Grande do Sul, onde passei 10 meses e me formei sargento do Exército. Então, quando eu volto, já em 98, formado sargento do Exército, eu volto a morar na favela. Aí eu menino novo, comprei logo um carro da moda, sim, novo, tal, era o cara ali. E aí foi passando o tempo e eu fiquei pensando: gente, eu tenho um carro desse, moro na favela, será que eu não consigo reverter isso em alguma coisa? Aí eu comprei um terrenozinho um pouquinho mais distante da Penha, lá para Campo Grande, e consegui uma construção da minha casa. Aí planejamos 2 casas, uma para mim e para meu irmão. E começamos a construção ali, acabou que eu tive uma desavença com meu irmão, larguei a casa para ele e voltei para a favela de novo com o carro. Eu pensando no ano já de 2000. Cara, eu tenho um carro desse e estou morando na favela. Vamos vender esse carro. Vendi o carro, comprei o apartamento e morei próximo à favela. Tem até hoje esse apartamento lá. E estou lá morando, tranquilo. Tirei minha irmã lá também da favela, que ficava comigo, minhas sobrinhas. No Exército ainda. E aí eu no Exército. Aí o que aconteceu? Eu percebi que o Exército ele tem 2 portas, né? Você tem a porta de oficial e a porta de sargento. E a porta de soldado. E eu estava aqui na porta de sargento. É o sistema, né? Eu falei: não adianta eu confrontar com o sistema, que eu nunca vou ser oficial. Eu vou ser oficial no final de carreira. Então eu tenho que aceitar o sistema e seguir ali. Mas eu sei de uma coisa: eu posso fazer direito. Só que minha cabeça era voltada para matemática. Aí no ano de 2000 eu entrei para a faculdade de Direito. Quando eu entro para a faculdade de Direito, eu até brinco que tinha filosofia, sociologia, essas coisas todas, e não entrava nada na minha cabeça. Nada na cabeça. Doutor, Das é normal. 5 matérias, 6 matérias, eu fui reprovado em 4. Aí eu, cara, Direito não é para mim. Não adianta assistir. Larguei a faculdade de Direito e fiquei em casa. Passei 2 anos assistindo jornal. Eu chegava em casa às 5 horas da tarde, 6 horas, e começava a assistir do aqui agora ao Jornal da Noite, que é da Globo, né? Da meia-noite, sei lá. E assistia jornal. Se você falasse tudo sobre o Brasil, do Rio de Janeiro, a atualidade eu sabia de tudo. Porque eu assistia jornal todos os santos dias e todos os jornais que falavam quase a mesma coisa. E o sofazão lá em casa, eu lá deitado no sofá, sou sargento do Exército, já tenho a minha vida garantida. E as coisas, a vida vai fluindo e eu vejo os colegas passando em concurso, outro passando aqui, eu lá, eu sentado no sofá vendo o jornal. Até que eu falei, 2002, eu falei: não, eu vou voltar para a faculdade e vou me formar em Direito. O senhor voltou para a faculdade? Depois de 2 anos parado. Depois de 2 anos parado. Voltei para a faculdade de Direito e comecei. E aí volta. É bom a questão de conhecimento, quando você pega uma autoridade falando ou uma pessoa te aconselha, você começa a refletir e fazer suas próprias revoluções. E ali eu falei: cara, não é possível que eu não consiga aprender uma matéria de Direito. Aí eu assisti uma pessoa falando numa palestra, dizendo o seguinte: se você não entendeu nada, lê aquilo 3 vezes. Se você não entender, você vai decorar. E comecei. Primeiro ano, lia matéria, pegava aquele livro, ia para a biblioteca, lia o assunto 3 vezes, ia para a prova e passava. Falei: opa,
Técnica de memorização. Passou a prova, não sabia de nada, mas na prova eu garanti a prova, pelo menos. E foi passando. Só que aquilo dali a habitualidade. Vai sedimentando, né? Ela te transforma. E aí comecei pegando gosto por aquilo, até que eu botei na minha cabeça a frase do Laí Ribeiro: mira na lua para acertar nas estrelas. Então, eu estava dentro do sistema do exército, eu sabia que o oficial entrava por uma porta, o praça por outra. Eu falei, não dá para mim atravessar isso aqui, porque isso aqui é o sistema. Mas qual a profissão na área do direito que combina com o militarismo? Delegado de polícia. Qual a pior prova delegado de polícia? Delegado da Polícia Federal. Eu pensava assim, né? Tem muitas provas de delegado da Polícia Civil, que é a de São Paulo, Rio de Janeiro, aqui também é muito chato, de acordo com a banca. E aí, vou mirar para ser delegado da Polícia Federal. Fui para Marabá, 2005, consegui minha transferência para a faculdade de Direito, da UFPA, e ali eu falei, cara, eu vou estudar para a prova de delegado da Polícia Federal. E comecei a ver a faculdade lá, e a faculdade não ensinava nada, eu entrava em greve, a faculdade federal era difícil lá. E aí eu falava assim, não vou perder tempo não, vou tirar minha falta e vou entrar para o cursinho. Entrei para o cursinho, acabou que, como eu era muito frequente no cursinho, o rapaz lá me deu a chave do cursinho, e o cursinho era feito via satélite. Era lá em São Paulo, eu recebia as imagens via satelital, era IELF, e eu assistindo palestra com Rogério Greco, Fernando Capês, eu falei, cara, esses caras são bons, ó. E ali, até que eu passei para o delegado estudando Rogério Greco. E aí eu vendo aquilo ali, falei, rapaz, os caras são bons, tem que ser bom. E comecei aquela técnica de insistência, todo dia ali, dormindo, às vezes cansado, vindo do trabalho, mas estava lá. Ia lá no banheiro, lavava a cara e ia lá. Pronto. Passou uns 3 anos, me formei em 2007. Em 2008 eu passei na prova do concurso de delegado do Tocantins. 2008. Porque veio aquilo. Mira na lua para acertar nas estrelas. Se eu estava me preparando para delegado da Polícia Federal, eu podia fazer qualquer prova para delegado estadual. E comecei a visitar os estados. E é interessante, eu antes de me formar já começava a fazer as provas. E não passava. Aí em 2007 cheguei a fazer uma prova, 2006 fiz outra, até que 2008, me formei em 2007, 2008 eu passei na prova daqui. E 2008, 2012 eu passei na prova do Paraná. E já estava aqui nomeado, desisti do Paraná. Entrei para a polícia, chegando aqui, me mandaram para Araguatins. Voltar na Araguatins. E Araguatins era o local pior da polícia. E lá só ia para policiais punidos. E eu pensei, não, gente, pode me mandar para onde vocês quiserem. No exército a gente aprende algum jargão, né? Se você estiver no inferno, abraça o capeta e vai-te embora. E aí eu fui. Foi a melhor coisa que fez para mim, foi feito para mim, porque eu conheci minha esposa lá. Araguatins. E em 2013 eu fui nomeado regional de Pedro Afonso, onde lá estive. E um delegado, o Dr. Fernando, que já não conhecia a nossa história, assumiu a secretaria em 2018. Sim. Me convidou para ser delegado geral. Eu era a primeira classe, eu fiquei 8 anos sem promoção, eu via gente sendo promovida, eu não ligava muito para isso. E acabei passou 8 anos, eu não era promovido, era delegado de primeira classe ainda. Já era para ser terceira classe, era primeira classe. E eu não pude assumir, então, a delegacia geral, mas eu poderia assumir a subsecretaria, que é um cargo político. E eu fui nomeado, então, subsecretário em 2018. E de acordo com a situação que se pairava ali, não combinava comigo, entreguei o cargo junto com os outros colegas, e posteriormente, já em 2021, né, com a saída do governador e a assunção do outro governador, fui convidado para ser secretário e permaneci até dezembro de 2024. Né, de 25 de outubro de 2021 a dezembro de 2024. E agora estou me preparando já para a aposentadoria, encerrando minha carreira de polícia. Encerrando a carreira de polícia, né? Mas nos bastidores ele já confessou que tem muita coisa, tem livro. Aí, vocês vão se impressionar, né? É isso aí. Doutor, me conta, 14 anos de Polícia Civil. Quando o senhor assumiu a secretaria, o que te marcou numa posição de liderança assim tão estratégica? Primeira coisa que a gente, quando assume a secretaria, a gente olha pessoal. Não se faz segurança pública sem pessoas. Pegamos uma polícia desvalorizada, desmotivada, desacreditada e, pior de tudo, com sérios problemas psicológicos e problemas financeiros.
Diante daquela problemática, a gente sentou na mesa e comecei a convidar algumas pessoas para sentar comigo e compor uma equipe. A vida te dá vários nãos, mesmo você sendo um secretário de Segurança Pública. Sim. E eu recebi vários nãos. É importante ter ciência disso. E recebi vários nãos de colega. Você quer sair, você quer compor, que eu não ofereci cargo para ninguém. E recebi vários nãos. E aí aqueles que foram ficando, a gente sentava do lado, e vamos ficar aí, vai conversando. E depois nós montamos um xadrez, colocando as peças em cada lugar, para compor uma equipe. Depois que compor a equipe, demos liberdade para que possam trabalhar, claro, sob supervisão. E aí nós fomos recompondo. Tivemos dois problemas essenciais, que era estrutura e pessoal. Pessoal, quando eu falo, é falta de pessoal, é desmotivação de pessoal, todo um contexto que envolve o pessoal. O senhor sentiu isso assim que o senhor assumiu? Não, eu já sentia na pele, porque eu vivia isso. Eu era delegado. Entendi. Eu também estava desmotivado como muitos colegas. Então o senhor trouxe a sua vivência para dentro da sua posição estratégica. Exatamente. Então, como eu já sabia disso, e teve delegado de polícia que chorou na minha mesa. Porque não estava mais motivado a sustentar o instintivo de delegado de polícia. E aí a gente sentou, não, vamos recompor. Cada um foi conversando, montamos a equipe e começamos a acelerar. E eu baixei a primeira portaria, tem até hoje, a gente comentava agora há pouco, que é trazer Deus dentro da secretaria. Era um ambiente meio sombrio, quando você entrava ali, você via que era um ambiente meio sombrio. Tenso. E trouxemos Deus. Eu baixei uma portaria. E quando eu falo Deus no sentido amplo, porque eu tenho meu Deus, você tem seu Deus, mas eu respeito, assim como Deus nos deu a liberdade de ação, você tem um livre-arbítrio, cada um tem seu Deus, e eu não posso interferir nisso. Eu posso tentar te convencer a trazer por meu Deus, que é Jesus Cristo, que nos conduz. Mas eu jamais posso te obrigar, porque você tem um livre-arbítrio. Então nós baixamos a portaria de modo que todos que pudessem e quisessem, tivessem 1 hora para estar bem de espírito. E passamos a recompor espírito. A partir dali, nós começamos a incentivar o quê? Corpo. Mandamos algumas pessoas ir nas delegacias, fazer exercício, atividades, montamos uma academia que está hoje funcionando plenamente, lá na escola da polícia. Corpo, espírito, corpo, financeiro. Nós colocamos a parte financeira em dia. Todas as diárias foram pagas, todas as indenizações estavam sendo pagas. Eu fui a Brasília, diante da gravidade que ocorreu, por exemplo, em 2013, com mortes aqui. Nós conseguimos 5 milhões para investir no nosso policial, para poder diminuir o índice de violência, mas em compensação também mostrar que aquele pessoal que ele trabalhando um pouquinho a mais, dando grandes resultados, ele pode receber também a sua diária em dia. Então nós corremos atrás do financeiro, melhoramos muito o aspecto pessoal. No aspecto estrutural, nós conseguimos um terreno para a construção da cidade da polícia, que espero um dia, está todo o planejamento pronto, espero um dia ser feito, porque a gente precisa de estrutura, mas ao mesmo tempo já antecipamos móveis bons, cadeiras boas, computadores bons, tecnologia. Sim. Por exemplo, se hoje você consegue tirar uma identidade, nós tínhamos 20 milhões que ia ser perdido, né? E esses 20 milhões nós fomos lá junto com o governo e conseguimos resgatar 20 milhões e hoje você tem a identidade digital na palma da sua mão. É isso mesmo. Então, nós conseguimos buscar todos os recursos. E dentro dessa visão estratégica, você não pode estar olhando só para o copo. Né? O copo está com água pela metade. Ele pode estar meio cheio ou meio vazio, de acordo com o que você vai ver. Você pode estar desanimado ou motivado. Então, sempre que você está motivado a fazer uma coisa, se você sempre vai olhar o copo querendo transbordar ele cada vez mais. Então você tem que estar todo dia motivado. E eu ia para isso. Eu paguei um alto preço por isso. Sim. Tive problemas familiares? Tive. É uma consequência lógica disso aí. Mas eu tentei amenizar, mesmo assim eu confesso para ti que foi difícil. Levava minha filha às vezes para trabalhar comigo. E é situações difíceis. Mas foram 3 anos que eu confesso para você que eu me dei por inteiro à Secretaria de Segurança Pública, até que minha esposa entendeu e a gente conseguiu fechar esse ciclo, que foi bom para a gente e foi bom também para a sociedade. Assim, doutor, esse estilo que o senhor falou aí dessa liderança, é a liderança que eu acredito, voltada para pessoas
processo é importante, mas quando você lida com a pessoa lá na ponta, ela que faz todo o resto acontecer. Claro que o líder tem que ter estratégia, entender e tal. É o que o senhor falou, o senhor tinha um propósito, teve que pagar o preço, né? Sofreu junto com a família, que sempre quando a gente tem um propósito grande, a gente sofre com a família. A família caminha junto com a gente, não tem jeito. Né? Isso mesmo. E os resultados estão aí, né? Os policiais satisfeitos, digamos assim, né? Talvez não tá como todos queriam, porque a gente vai agradar todo mundo. Mas é um panorama muito diferente de anos atrás. É outro panorama. Não, sim. Ele mesmo falou que na pele ele sentiu tanto que era difícil, né? E depois... Mas eu imagino que foi justamente essa experiência dele aos longos desses 10 anos assim, de polícia, que pôde fazer com que ele sentasse na cadeira e visualizasse exatamente o que ele precisava de fazer. Porque tinha ali, né, todo um corpo da Polícia Civil que necessitava desse amparo, de atenção, assim, né? De amparo mesmo. Então, o senhor está de parabéns aí, precisando. E uma coisa interessante, quando a gente vê o feedback, porque eu andava na secretaria. Sim. Né, e uma coisa bem simples, bem simples. Lá no gabinete tem uma copa. E eu via que muita gente ia lá para esquentar comida. E eu andava, às vezes, na sexta-feira e via gente comendo na mesa de trabalho. Eu falei, gente, tá faltando alguma coisa aqui. É inadmissível você estar na mesa de trabalho comendo. Vamos montar um refeitório. Tinha que ter refeitório. Montei um refeitório com geladeira, acho que com micro-ondas, né? Cheguei a botar uma máquina de café. Então, quando você traz qualidade de vida para o servidor, para o empregado, o colaborador, você tende a produzir mais. Por isso que apresentamos grandes resultados. Isso mesmo. Então, o melhor investimento que qualquer pessoa pode fazer é na pessoa humana. As máquinas vão estar aí. Elas são trabalhadas para poder executar aquilo que o ser humano quer. Mas o ser humano precisa estar preparado. Outra coisa que aconteceu. Nós investimos em cursos ao quadro administrativo, coisas que talvez nunca tinha acontecido na secretaria. Eu ia te perguntar isso justamente agora. Como que o senhor fez para motivar os servidores num nível de alta pressão que vocês sofriam lá? Foi justamente fazendo isso, né? Proporcionando esses cursos, essa capacitação? Existe uma coisa bem clara comigo. Se você quer que a pessoa faça alguma coisa por ela, dê o exemplo. Eu tenho certeza que as pessoas me olhavam trabalhando e falavam, cara, eu tenho que trabalhar também. Se as pessoas me olhassem em determinada situação, opa, por que o secretário está ali eu não estou? É isso mesmo. Então, quando você trabalha, por exemplo, quando você tem uma família que você dá o exemplo, os seus filhos vão te seguir. Sim, faz sentido. Esses dias mesmo eu andava pelo shopping, e eu ainda da época do militarismo, às vezes eu jogo a mão para trás. E ando com a mão para trás. Coincidentemente, minha esposa gravou a minha filha com a mão para trás, andando atrás de mim. Depois eu vou postar esse vídeo. E a vida é assim. Se você quer ser um líder, quer ser um gestor, dê o exemplo. Esse exemplo vem no campo espiritual, no campo profissional, no campo familiar. Se você é um mau pai, você vai ser um mau gestor. Porque se você não consegue administrar nem a sua família... Gerir sua casa. Entendeu? Então você precisa refletir sobre isso. As pessoas precisam entender isso. Quando as pessoas começam a clicar a mente e ver, opa, preciso de mudança, ela consegue fazer grandes transformações na vida dela e das pessoas. Doutor, no tempo que o senhor esteve à frente da secretaria, existe algum caso, alguma situação específica que o senhor viu que impactou a sociedade, impactou a segurança pública como um todo? Nós tivemos um problema sério de segurança pública no estado do Tocantins. Em 2023 nós enfrentamos aí uma crise de homicídio. Verdade. Uma grande crise de homicídio. A pressão era de todos os lugares. Inclusive eu fui usado ali como pessoas maliciosas utilizando uma frase recortada de uma entrevista que eu dei. Mas eu acho que quem tem que ganhar é a sociedade, não eu. E admitir um erro. Se eu tivesse que explicar também, me explicaria por que eu disse a frase. Mas a gente sabe que quando você entra para o campo político, você tem mais inimigos que amigos. Pessoas maliciosas fizeram aí da minha frase algo, tentaram deturpar a minha imagem. Mas, independente disso, nós vivíamos um momento conturbado com o índice de homicídio. Quase todo dia estava correndo 1 ou 2 homicídios. Bem no começo do ano, foi, doutor? Na verdade, ele começou... em dezembro de 2022. Ano passado. Ano 2022. Isso. Em agosto de 2022. Foi. E foi crescendo até chegar em maio de 2023, o pico de 26 mortes. Nossa.
E eu trabalho com dados, né? Estatisticamente. Você precisa dar a estatística e olhar para os dados. E aqueles dados, ele conversa contigo. Sem falar. Você tem que tomar a decisão. Bom, nós tomamos algumas decisões. A Secretaria de Segurança Pública faz a confusão de que ela é a Polícia Civil, mas ela não é a Polícia Civil. A Secretaria de Segurança Pública é um órgão político. A Polícia Civil é um órgão de execução de polícia judiciária, de atividade de polícia judiciária. Então dá para distinguir isso aí. Então nós temos um plano de ação que veio criado desde 2019, que melhoramos eles. Inclusive, no final do ano passado, nós passamos a entregar a todas as autoridades, inclusive o Ministério Público, que é um plano de ação para até 2030, que era previsto de 10 anos, 2020 a 2030. E dentro desse plano de ação tinha redução de homicídio. E estava tendo esse entrave com esses dados crescentes de homicídios, e a gente sentou, olhou, vamos fazer uma operação aonde que está tendo os problemas. Mapeamos onde está tendo o índice de homicídios e fechamos uma primeira operação, calava a operação, dava 3 dias, passava sem ter crime e voltava de novo a crescente onda. Fechamos uma grande operação com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia Militar, Polícia Penal, Guarda Municipal. Fechamos a região sul de Palmas, a Polícia Militar veio fazendo as incursões, mas depois eles trouxeram mais gente, a Polícia Militar, e assumiu o patrulhamento por completo e tiramos a integração, mas mesmo assim continuou tendo homicídio. Quietou por 3 dias, 2 dias, mas depois voltou até a onda de homicídio. Até que eu chamei a equipe da Polícia Civil e falei assim, o que está acontecendo? Algo está errado. Sim. Isso aqui tem que ter uma resposta imediata agora. A sociedade cobrava, né? Cobrava. E eu tendo que tomar decisões dentro dessa pressão. E eu falei assim, a partir de agora, todo homicídio eu quero uma equipe da Polícia Civil no local. A equipe de homicídio. Nós criamos, então, o plantão das homicídios. Então, ouvi uma morte, tinha que estar no local. Delegado, agente, escrivão, perito, toda a equipe lá. Bom, por outro lado, antes disso, eu precisava fazer uma reestrutura na DHPP que nós fizemos. Reestrutura de pessoal. É aquele negócio que eu te falei, eu tenho aqui um tabuleiro de xadrez, eu tenho que saber quem que eu vou colocar nesse xadrez para jogar. Estratégia. Então pegamos as pessoas, aqui que tem esse perfil e tal, e colocamos as pessoas com perfis mais combativo lá. Paralelamente, nós sabemos que ali havia tráfico de drogas inserido nas mortes. E eu preciso reforçar a DENARC. Nós fizemos a troca na DENARC, chamamos pessoas de fora e recompomos a DENARC. A partir dali, levou um tempo. Desde o planejamento, começando já do ano anterior que estava ocorrendo os fatos. Nós vamos fazendo essa mudança ao longo do tempo. Quando essa mudança começou a girar, a engrenagem começou a girar, nós chegamos ao topo de 26 mortes, que foi em maio de 2023. Mas aí a máquina começou a girar de tal forma que quando chegou junho começou a cair os índices de homicídio. Chegamos em janeiro de 2024, não teve um homicídio em Palmas. Então fechamos os homicídios em Palmas. Se não houvesse essa onda de homicídios, o Estado de Tocantins teria tirado em 2023 o primeiro local em redução de crimes violentos. E mesmo o Estado sendo um Estado novo, doutor, como é que o senhor enxerga essas características específicas da criminalidade? Hoje, você tem isso aqui na sua casa, não tem? Sim. Quase todo mundo tem isso aqui. Então você é uma vítima em potencial de qualquer tipo de crime. Desde um sequestro, a pessoa invadiu seu celular e tira dinheiro da sua conta. A criminalidade hoje não tem fronteira e não tem divisa. Ou seja, mesmo sendo um Estado novo, a gente está sujeito a todo tipo. Todo tipo. Qual é o desafio da segurança pública? Eu tenho falado muito isso. É manter a sensação de segurança pública. Existem o quê? Se você for no Rio de Janeiro, em Copacabana hoje, cheguei em Copacabana, você vai ver várias viaturas. Você tem sensação ou segurança pública? Sensação. Não. Quando você vê no jornal que a pessoa, perto da viatura ali, roubou um cordão de ouro de um turista, você vai, poxa, eu vou nem no Rio de Janeiro. Quando você vê que o Rio de Janeiro está ataque de facções, você não vai nem no Rio de Janeiro. Por mais que tenha policiamento, as notícias que traz até você aqui no Tocantins é que o Rio de Janeiro vive uma guerra caos civil. Completo, sim. Então, quando você pisar no Rio de Janeiro, você já vai estar inconscientemente emplacado por falta de sensação de segurança pública.
Você vai ter segurança pública, que as viaturas, as delegacias abertas, etc. Os órgãos estatais estão ali, mas você talvez não tenha um sentimento de que aqui eu posso andar tranquilo com o meu celular que não vai ser furtado. Diferente do estado do Tocantins. No estado do Tocantins, tu pode sair qualquer hora do dia da noite. Se acontecer um furto contigo, vai ser 1 em 1 milhão. A probabilidade é muito pequena, porque aqui nós temos a sensação de segurança pública. Por isso que se você andar na Parque César Mal, você vai ver muita gente com o celular na mão, pessoas andando na rua olhando para o celular. Sim, é um hábito. Pessoas usando suas bijuterias. Normais. Por isso que a pressão naquela época foi tão grande, porque a sensação estava de perigo, Exatamente. a gente não sabia o que era. Aqui ainda se tem o hábito de sentar na porta e conversar. Sim. Né? Então, ou seja, as pessoas perderam esse hábito naquele momento. E elas queriam de volta aquilo dali. E precisávamos resgatar isso. E nós adotamos a política que foi acertada e reduzida. E olha que engraçado. O senhor disse o seguinte, a sensação de segurança, apesar do policiamento ser ostensivo no Rio, né? Isso. Ser visível ali. O que eu percebo aqui em Palmas, né? Eu sou nova aqui na cidade, 2 anos apenas, mas eu percebo assim, que eu não tenho a sensação de um policiamento da PM de forma ostensiva. Eu não vejo viaturas rodando na Teotônio, na JK, nas quadras, eu não vejo. Como eu vejo em Goiânia, por exemplo. Goiânia, você anda, você passa por 5 viaturas em cada, né? Aqui eu não tenho essa sensação do policiamento ostensivo. Talvez pelo número pequeno de oficiais, né, assim, policiais, mas nós temos a sensação de segurança. Isso que eu ia falar. Você não a vê, sensação, nós temos, né? A gente sai na rua portando um celular, a gente sai tarde, dirigindo um veículo, uma sensação de segurança nós temos, apesar de não ser um policiamento tão ostensivo. Assim. É porque aqui o planejamento de policiamento, seja ostensivo, seja na área de polícia judiciária, os órgãos são bem executados, né? Eles conseguem fazer um planejamento pontual. Sim. Por exemplo, para que eu vou colocar uma viatura? Vou dar um exemplo. Nas quadras? Não faz sentido, assim? Não é mais fácil eu deixar ela aqui para me atender 2 quadras? Eu tiro o custo. Sim. E faço pontualmente aquele atendimento. Tem mesmo porque como é um estado novo, doutor, tem os focos, né? Exatamente. Os focos da criminalidade muito bem Mas mapeados. eu vou falar aqui para você, o que me preocupa hoje em Palmas, por exemplo, Tocantins como um todo, Tocantins hoje ele tem um problema sério de segurança pública porque nós não temos um controle aéreo, nós não temos um controle efetivo das nossas ruas, das nossas rodovias, porque recentemente vai prender uma grande apreensão em Porto Nacional de cocaína. Sim. Então nós pegamos já nos últimos 3 anos 3 aeronaves cortando o céu do Tocantins. Isso eu estou falando de matéria pública. Nós tá? somos rota do tráfico. Rota do tráfico. Isso me preocupa muito. Porque se as políticas de segurança pública não forem bem implementadas para redução, uma hora isso aqui vai se instalar aqui como base logística definitiva. E aí vai virar o caos. Entendi. Nós temos, por exemplo, mineradoras se implementando. Cadê o planejamento público? Não estou falando nem de segurança pública, porque eu tenho que ter escola, eu tenho que ter hospitais para atendimento da população, porque aquela localidade vai crescer ali e vai se desenvolver e as pessoas de fora vão vir. Então a criminalidade, muitas vezes, ela busca oportunidade também. Ela vem de fora, se instala aqui, às vezes a empresa contrata sem saber quem está contratando, a pessoa tem mandado de busca e apreensão, não faz uma consulta preventiva, não tem uma assessoria de segurança pública ou privada. Então, aquela localidade vai desenvolvendo e daqui a pouco está entrando a criminalidade ali e ninguém está sabendo. Quando consegue não, está o caos instalado. Está lá. Entendeu? Então nós temos aqui, a minha preocupação é o futuro do estado de Tocantins para o meu filho. Sim. Como que vai estar daqui a 20 anos para o meu filho? Estou falando do meu filho. Mas isso reflete nos filhos de todos os tocantinenses. Qual é a segurança pública que nós queremos para os nossos filhos? Então, os poderes públicos constituídos têm que pensar realmente, daqui a 20, 30 anos, qual é o estado tocantins. E aproveitar que é de fato um estado novo e mapear, né, doutor, muito bem, sim, esses locais de criminalidade, pontos de tráfico, e nós temos aí a Belém Brasília que corta o estado. Né? As cidades ali, infelizmente, elas são dominadas pelo tráfico, né? Exatamente por esse acesso facilitado. Precisa melhorar cada vez mais o investimento em segurança pública. Nós temos o fundo hoje de segurança pública, ainda é pífio na minha visão. O pessoal, fui criticado por não investimento do fundo, mas tu sabe qual é a dificuldade, como é. Você vê as críticas, mas a legislação, as portarias do Ministério da Justiça, na verdade o fundo não é para você fazer a sua política no âmbito do Estado, é para você fazer a política do governo federal. Exatamente. Que ele manda um monte de diretriz para você, e se você não fizer isso aqui, ele te nega, vai te negando, e aí você não consegue fazer a política pública.
E às vezes a pessoa reclama que tem tanto de dinheiro e não faz. E não faz exatamente. Mas é a política do governo federal. Mas a política do governo federal não é a sua, do Estado. Então, ou seja, quando você começa a perceber por que isso não está acontecendo, você tem que saber a origem. Olha, não está acontecendo por causa disso. Nós fomos criticados, fomos. O Ministério Público entrou para poder analisar, entrou, mas eu estava bem tranquilo. Falei, olha, gente, eu não posso fazer mais do que a lei permite. Ou seja, eu não posso ultrapassar o limite da lei, não posso fazer gasto que a lei não permite. Então, e nem é assunto do nosso podcast, a gente não está no nosso hall de perguntas aqui, mas vamos entrar nele, doutor. De fato, né, houve aquela pressão política a respeito daquele dinheiro que estava parado lá do FUSP, enfim. Mas ali eram diretrizes muito específicas. E vai continuar parado. E detalhe, doutor, todo o dinheiro que foi gasto, ele foi muito bem gasto, no sentido de gasto de forma correta. Exatamente. É importante a gente frisar isso, né? Tudo que foi investido, o dinheiro que foi gasto de forma correta. Nós não temos ali, no âmbito, nenhum desvio, nenhuma situação, né, com o dinheiro público federal. Eu saio bem tranquilo, porque as diretrizes que a gente tomou é o princípio da legalidade. Está na lei, concorreu à licitação, posso pagar 10, eu paguei 20 milhões do EIBS. Não tem problema nenhum, mas você concorreu à licitação, você fez a entrega que vai beneficiar a população, não tem problema não, eu assino. Agora, se eu peço uma mesa de 2 centímetros de grossura, você me entrega de 1 centímetro, eu não vou te entregar. Não é bem gasto o dinheiro público, tem que ser gasto de forma correta. Tem que ser de forma correta. Então, tipo exemplo, nós temos um investimento que eu acho que só me engano 17 milhões ainda do FUSP, e só entrega de imóveis. Vieram me procurar e falaram assim, não, doutor, mas o pessoal tá... Eu falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Se você está concorrendo no edital que diz lá que é 2 centímetros, e o material é XYZ... Não atende. Se você me entregar esse material, você vai concorrer. E se você ganhar, eu pago você. Agora, se você me der 1,9 centímetro, a minha equipe vai ser recusada. E se ela cobrar alguma coisa de você, você me avisa que eu vou mandar prender quem tipo cobrou isso aí. Então eu não tinha dúvida, o meu jogo era bem claro. Nós entramos no momento que o Estado passou por sérias dificuldades. Uhum. E o alvo das investigações foi basicamente a Secretaria de Segurança Pública. E eu não vou manchar a minha história, sim, como eu contei para vocês aqui, porque senão eu vou ver o chicote da minha mãe na parede. Na parede, te esperando. Não, e é engraçado, doutor, você falou no comecinho da conversa, comecei a assumir a função e escolhi as pessoas certas, né? Então, eu tinha certeza quem estava na ponta com o senhor para te ajudar nessa gestão. Gerindo, né? É isso aí que é interessante. Isso aí eu aprendi no Exército. O Exército, você tem que confiar no seu companheiro de olhos vazios. Você tem uma folha em branco aqui que eu vou fazer uma dinâmica rápida aqui? Pode riscar aqui, né? Eu fiz isso aqui com a minha equipe. Eu faço muitas coisas de dinâmica, porque às vezes as pessoas não conseguem entender você falando. Uhum. Mas é uma coisa que eu falei, uma das primeiras reuniões com a minha equipe foi o seguinte. Eu estou lhe dando uma folha em branco. Uhum. Essa folha aqui é a minha confiança com vocês. Mas também é a mesma folha que eu estou recebendo de vocês. Sim. Essa confiança ela tem que ser recíproca. Muito, de cima para baixo, de baixo para cima, de um lado para o outro. Mas no dia que essa confiança sofrer qualquer abalo, sim, ela nunca mais será a mesma. Você pode passar o ferro nessa folha aqui. Não vai ser a mesma. Você sempre vai ver as arranhuras que ficou da falta de confiança. Então esse era meu trabalho da minha equipe. Eu confiava nelas de olho fechado. E assim também eles confiavam no senhor e assim conseguia fluir uma gestão que foi o que foi, né? De sucesso e de benfeitorias para todo mundo, que a população toda percebeu também. Às vezes as pessoas acham, mas está demorando. Mas é o processo político, é o processo, as coisas não acontecem do dia para a noite. Tem que levar. Houve a mudança da lei de licitação que causa um problema sério. Tivemos que mandar gente para fora do Iguaçu para fazer a lei. E Rafa, hoje a atual gestão, na minha visão, e todos sabem disso, ela colhe o que foi plantado na gestão do Dr. Vladimir. Sim, sim. Né? A colheita ela é posterior, a gente sabe disso, a gente semeia porque a colheita é posterior. Então, da mesma forma como ele colheu situações de gestões passadas. É isso mesmo. Então, hoje ali, né, está daquela forma, tem essas evoluções, porque foi uma colheita. Doutor, agora outra coisa. O senhor viveu muito, tem muita experiência, mas lá na secretaria, o que o senhor tirou de aprendizagem pessoal para o senhor, né, de tudo isso? O convívio com as pessoas.
Oi, eu achei que esse convívio já vinha lá do exército e tal, mas então lá... Já numa experiência passada, né? Já... O convívio, você é diário. As pessoas que você convive, elas mudam. Eu trago a vida ela é como o rio. O rio ele tem duas vertentes. Ele nunca atravessa uma montanha, ele desvia dela. E quem não tem a capacidade de desviar das montanhas, vai ficar no meio do caminho. Então o rio contorna, existem pessoas que contornam as montanhas e conseguem chegar até o mar. E o rio nunca é o mesmo. Se você entrar no rio hoje, levantar o pé e botar o pé novamente, você não pisa no mesmo rio. Aquelas águas passam e você vai estar num novo rio. E aí vem a Bíblia e me ensina o seguinte: se você pratica o bem volta para você. Se você pratica o mal volta para você. Então procurei praticar o bem com as pessoas, transformar a vida das pessoas. Um dia, andando na secretaria, uma senhora, não lembro agora o nome dela, ela, doutor, eu quero falar com o senhor. Não, o senhor trabalha aqui no Serviços Gerais e tal. Eu falei, pô, quer falar comigo? Eu queria falar com o senhor, que mal, eu falei assim, que mal eu te fiz? Ela riu e tal. Não, doutor, o senhor fez foi um bem. O senhor sabe que eu tenho 60 anos de idade, nunca fiz academia. E era meu sonho. Nossa, eu sei quem é. Eu tinha um sonho de fazer academia, acho que já tinha perdido uns 7 quilos já. Nossa, que E eu bom. tô tendo essa satisfação de fazer, e o senhor me proporcionou isso, eu nunca vou esquecer. Verdade. Quando você ouve isso, Uma coisa simples, Muda, né? transforma. Faz você sentido. percebe que as suas ações, por mais pequenas que sejam, elas transformam as pessoas. Né? Então, quando você passa pela pessoa que visita uma sala e dá um bom dia, que você olha nos olhos das pessoas e fala assim, bom dia, gente. É, isso aí era um que eu fiquei sabendo que o senhor passava em todas as salas, né? Bom dia, Era o hábito pessoal. dele. Da sexta-feira, gente. Sexta-feira ele Eu passava até lá. falava, vem, Misericórdia. quero ver quem sextou, quem não sextou, porque agora eu vou tirar a falta de vocês. Né? É Então, um pequeno gesto, né? que Não, e faz trazer essa diferença. proximidade, Rafael, entre servidor administrativo e o secretário de Segurança Pública. Sim, Porque, sim. poxa, ele tá passando na sua sala sexta-feira para te cumprimentar, para te perguntar se tá tudo bem. Ali você tem oportunidade de responder sim ou não. A gente responde que sim, claro. Mas você tinha oportunidade ali, né? Então o senhor era muito acessível, doutor. E isso fez a diferença. Isso era comentado em todas as salas. A gente escutava o senhor passar na sala. Nossa, você tá chegando, gente. Arruma na cadeira que ele tá chegando. Centro-direito. Centro-direito. não, mas essa relação interpessoal ela é muito boa. Eu tô te falando porque na Marinha eu tive um relacionamento com o pessoal, no Exército outro, na delegacia outro, e agora na Secretaria outro, porque é o seguinte, o que mudou em mim? O delegado, o marinheiro, o sargento, o secretário. Não mudou nada, é o mesmo Vladimir de sempre. Porque você é aquilo que você é. O seu caráter, o chicote na parede, que te ensina a viver, sempre vai estar ali na sua consciência. Agora, se você tiver um mau caráter, você pode ser o que você quiser, você sempre será um mau caráter. Então, quando você aprende desde cedo o caminho bíblico, o caminho que Jesus percorreu, o caminho que ele te ensinou a seguir, e quando você tem familiares, mãe ainda que humilde, que te digam, o caminho é esse, segue por aqui, é essa linha. Eu até comentava que hoje tem mentores para isso. Antigamente eram os pais e os avós que faziam esse papel. Segue esse caminho que você vai certo. A partir do momento que você consegue puxar para você, não importa onde você esteja. Seja você sempre. Perfeito. Que você terá grandes resultados. Então agora, doutor, já que o senhor entrou nesse assunto, vamos para um momento especial. Nós vamos começar com um novo momento aqui no nosso podcast, que é o momento do nosso Café Reflexão. E eu sei que o senhor aprecia um bom cafezinho, certo? Tô certa? Tomar um cafezinho especial aí, esse nosso momento de reflexão. Tem uma staff do coração aqui servindo esse café, companheira de luta e batalha. Tá com açúcar ou sem açúcar? Sem açúcar. Vou provar sem açúcar. Porque café é igual vinho. Você tem que aproveitar no paladar. Doutor, nesse momento de reflexão nosso aqui, uma pergunta que não tá dentro do nosso script. Isso não foi combinado? Não foi combinado. Mas é bom assim, no susto. Se o senhor pudesse voltar atrás e fazer diferente, o que o senhor voltaria atrás e faria diferente? Não no contexto da Secretaria de Segurança Pública, no contexto de uma vida. Não faria nada diferente. Nada?
Nada diferente. Por quê? As dificuldades é que me tornou o homem que eu sou hoje. Se eu não tivesse passado as dificuldades que eu passei na minha infância, se eu não tivesse viajado o Brasil pela Marinha, se eu não tivesse enfrentado a hierarquia e disciplina rígida do Exército, e se eu não começasse a atender a delegacia de polícia do interior, as pessoas mais humildes, eu não seria quem eu sou hoje. Bom, momento de reflexão. O senhor não mudaria nada. Parabéns, doutor. Não. Nossos erros, os nossos acertos nos trouxeram até aqui, né? Existe uma escada, eu falo muito nas minhas palestras. Ela tem uma porta lá em cima, vários degraus, existe uma porta. Todos podem abrir a porta. Acontece que poucos conseguem. Alguns estão nos primeiros degraus, ou nem sequer o primeiro degrau. Outros estão no meio, outros estão só faltando um degrau. E eu pergunto, por que muitas vezes esses que nem subiu o primeiro degrau conseguem abrir essa porta e o que falta um degrau nunca abriu? Por quê? A coragem de virar maçaneta? Simples. Deus tem um propósito para a vida de cada um. Só Ele sabe o nosso destino. E quando você faz uma oração pedindo a Deus alguma coisa para acontecer, e se você ficar deitado, sentado o dia inteiro, Deus vai olhar para você, meu filho, estou te dando um mundo de oportunidades, mas você não quer nem se levantar do sofá? Aí lembrar da reflexão no sofá assistindo jornal. É. Foi quando ele mudou da história. Então você tem que ter um pensamento positivo. Você tem que cuidar do seu lado religioso, tem que cuidar do seu lado físico, tem que cuidar do seu lado psicológico, do seu lado familiar. Então nós temos várias áreas, várias caixas que tem que encaixar. Quando a gente começa a entender isso, infelizmente a gente só consegue entender na maturidade. Sim. Se eu pudesse ser um jovem com a idade com a mentalidade que eu tenho hoje, seria ótimo. Mas não, eu precisei ter toda essa trajetória para ter a mentalidade que eu tenho hoje. Talvez eu possa mudar a vida de um jovem. Talvez eu possa mudar a vida de um jovem. Mas é interessante que Deus sempre me acompanhou em todos os meus passos. Minha mãe sempre foi temente a Deus, sempre nos ensinou a Bíblia, nos mostrou os caminhos corretos, os caminhos largos, os caminhos estreitos, e eu preferi os estreitos. As dificuldades da vida, ela vai te impulsionar cada vez mais para mais longe. Doutor, eu falo que eu já refleti muito sobre isso. Eu falo que Deus nos acompanha, está conosco, mas a virada de maçaneta, ela é nossa. E tudo que o senhor contou da sua história aí, Rafa, tudo que ele contou para nós, você percebe que ele sempre virou a maçaneta. Sim, sim. Ele estava diante das portas, mas ele não ficou parado diante da porta. Porque muitas vezes nós estamos diante das portas. E a gente não vira a maçaneta. E o senhor, em todas as oportunidades que o senhor teve, o senhor virou a maçaneta, abriu e entrou na porta. Então, acho que isso, né, é o mais interessante que fica dessa reflexão de hoje aqui. Que o senhor foi lá, fez e aconteceu. Debaixo da promessa de Deus, não ficou esperando. Confiando em Deus, mas fez a parte dele. Não ficou esperando só Deus prover. Não, eu confio, eu acredito que Deus vai ajudar e eu vou. Isso serve de reflexão, pessoal, para todo mundo. Se tem algo, se quer alguma coisa, corra atrás, né? Vá. A história dele reflete isso, demonstra isso. A gente fica muito pensativo. Eu sou um pouco sensitivo também, que eu acho que faz parte da nossa vida, né? Quando você pega a fluidez do pensamento. As pessoas muitas vezes ela fala assim, eu não vou nem tentar, porque eu sei que eu não vou conseguir. Eu botei uma frase esses dias, eu acho que no meu Instagram, não lembro bem, mas eu proferi uma frase no seguinte texto. Foi uma pessoa que me questionou aí num grupo e eu escrevi isso para ela, olha, os vitoriosos são aqueles que tentam. Muitas vezes os derrotados são aqueles que desistem. Às vezes você pode até perder, mas você tentou. Já está na frente de muitos. E aí eu aprendi volta ao Laí Ribeiro. Laí Ribeiro nos ensina a corrida de cavalo. Muitas vezes numa corrida de cavalo, o primeiro colocado tira um prêmio de 3 vezes mais do que o segundo. E aí ele fala o seguinte, quer dizer que o primeiro é 3 vezes melhor que o segundo?
Não. Você também pode ser o primeiro. Depende do que você faça naquele momento da sua competição. É o primeiro passo. O segundo passo, você volta ao seu passado. O que você fez para o seu primeiro? Você estudou? Você se preparou? Você se inscreveu? Aí você falou, não vou nem me inscrever porque eu não vou passar. Como? Tente. Não tente uma vez, não. Tente 2 vezes. Tente 2 vezes, não. 3, 4, até passar. Isso diz para aqueles que são concurseiros, por exemplo. Tem um guru do concurso, né, que é o juiz federal, esqueci agora o nome dele, lembra bem? Ele diz assim, aí faz. Concurso não se faz para passar. Se faz até passar. Por isso que quando eu comecei a fazer estudar para delegado da Polícia Federal, eu comecei a fazer vários concursos. Até que eu passei. Então você faz até passar. Tudo na sua vida. Tudo que você quiser. Se você imaginar onde você vai estar daqui a 10 anos, eu sempre fiz isso. Onde eu vou estar daqui a 10 anos? Daqui a 20. Você tem que ter planejamento a curto, a médio e a longo prazo. E aqueles que com você conseguir irradiar ali, eles vão estar junto contigo. Sim. Porque eu procuro agir com a cabeça, eu vou fazer aquela dinâmica. Né? Não sei se tu participa da dinâmica. Quando a gente bota a mão na cabeça, essa é uma dinâmica da Ergotri, quando a gente bota a mão na cabeça, a gente procura sentir o cérebro. Quando você pensa demais, raciocina demais, você percebe que o cérebro não movimenta. Então você fica estático. Agora, quando você bota a mão no coração e sente o coração fazendo as emoções fluírem, aquele que você pensou, você começa a irradiar mais de 30 metros em sua volta. Então você consegue empolgar as pessoas. Sim. Então assim eu fiz, assim eu procurei fazer todas as minhas jornadas por onde eu passei, seja no Exército, seja na Marinha, seja na Polícia Civil, seja como secretário, porque eu sempre procurei pensar, mas sempre agir também com o coração. Perfeito. E já pegando um gancho já, doutor, agora, quais são os planos do senhor da agora para frente? Já tem um tempo que você sai da secretaria, né? Não é mais secretário, e agora? Vladimir, palestrante, mentor, quais são os planos do senhor? Eu descobri recentemente que o melhor caminho, né, financeiro é o empreendedorismo. E eu só aprendi lá atrás, quando eu comprava picolé a R$1 e vendia 2. Eu ganhava 100% do produto. Qual é o banco que te dá isso? Nenhum. E eu percebo que o Tocantins tem inúmeras oportunidades. E uma grande oportunidade é o empreendedorismo. Sim. Nós precisamos ter uma escola de empreendedorismo aqui em Tocantins. Então, com base nessa reflexão, nós estamos aí já com a palestra montada, colocando à disposição para aqueles que quiserem que a gente leve essa palestra até o seu público, desenvolvendo pessoas e motivando pessoas e desenvolvendo vidas, né? E para levar essa mensagem de esperança, de solução e poder clicar na mente das pessoas. As pessoas precisam raciocinar e pensar diferente. Sim. Saber que ela pode mais do que ela tem ali. Ela pode ir além. Aí eu pego, como que um menino que nasceu numa favela chegou ao alta gestão de um estado? Sim. Com grandes resultados, fechamos o ano de 2024 com redução de menos, de um pouquinho, um número um pouquinho mais, mas vou arredondar. Menos 66 em redução de crimes violentos contra a vida. Olha aí. Ou seja, nós adiantamos um resultado que era para 2030 para 2024. Sim. Era a meta para 2030, né? A meta era para 2030, nós reduzimos para 2024. Então você pega como que você consegue chegar a isso? Claro que tem toda uma história por trás disso, toda uma técnica, mas é isso que a gente precisa levar para as pessoas, essa mensagem que elas podem mais do que devem. Então nós estamos também trabalhando com a mentoria, questão de mentorias, para poder individualmente, porque às vezes você fala com uma massa, com um público, as pessoas saem dali, poxa, mas eu queria reservado, eu queria fazer isso. Então nós estamos preparando a mentoria para que as pessoas possam também preparar a mente com técnica de PNL, com técnica de gestão, entre outros, para que elas possam também tocar a sua vida da melhor forma. Por isso que é motivando pessoas e transformando vidas. Ela pode transformar as vidas delas. E estamos aí também buscando parceiros para formar um grupo bom, para fazer com que as pessoas possam viver melhor, possam fazer um Tocantins melhor. E esse que é o nosso projeto. Também, paralelamente, claro que o projeto chave, esse é o projeto máximo que eu tenho, é o de ser auxiliar da minha esposa. É isso aí. A minha esposa ela tem um empreendimento que é o Óculos Estilos, e nós vamos investir agora também no Óculos Estilos, com mais técnicas, com mais novidades, para que também possa crescer esse empreendimento. Porque é interessante, a gente consegue perceber o quanto que um óculos muda a vida de uma pessoa. Sim. Que o acessório faz diferença, né? Às vezes, você está tão deprimido, tão triste,
tem nada para te motivar. Tu acordou, levantou, botou o pé esquerdo no chão, tu já começou a sentir o chão frio, o calcanhar começou a doer, e aí a lágrima começa a descer. Aí tu vem e puxa um óculos. Eu vou encarar a vida. É verdade. É isso aí. E vou para frente. E barco no toque. Aproveitando, pessoal, esse podcast de hoje é patrocinado pelo Óculos Estilo, tá? Então entra no direct, @ tá aqui embaixo, deixa eu quero, vai ter um sorteio de um óculos maravilhoso para você, então não perde essa oportunidade, tá? Nosso aqui, ó, @ Óculos Estilo, eu quero, sorteio dia 30 de abril. Doutor, eu perguntei isso pro senhor mais cedo e eu vou refazer novamente a pergunta. Porque vou contextualizar. Muito me impressionou o senhor, que veio de uma carreira militar, uma carreira policial de tantos anos. Quando eu conheci, eu notei que o senhor tinha uma mentalidade diferente. O senhor enxergava a gestão de forma diferente, enxergava pessoas de forma diferente. Eu percebi isso na sua conduta diária ali e de gestão também. O senhor trouxe essa necessidade de enxergar pessoas, enxergar processos, mas o contexto geral. E isso a gente não vê, não é muito comum enxergar em servidores públicos e em policiais. Falando que eu tenho uma experiência com isso. Quando foi sua virada de chave? Quando que o senhor virou a chave? Porque pegando o teu histórico, né? O senhor tem uma mentalidade muito diferente, muito aberta para um histórico de militarismo, de 14 anos de polícia civil. Quando o senhor virou a chave? Agora eu entendi mais contextualizada a pergunta. Quando eu saí do exército, eu era executor. Sim. Só mandava, a gente executava. Um dia eu falei que ia mudar minha vida e quando começou essa questão do concurso, eu falei que o exército podia fazer o que quisesse com o meu corpo. Pular, gritar, mas na minha mente ele não ia entrar. E passei no concurso e fui embora. Ao assumir a delegacia de Araguatins, eu trabalhava com a mesma intensidade que eu trabalhava no exército. Chegava, fazia de tudo para chegar às 8 horas e ficava até 10 horas da noite. Almoçava na delegacia e ali ficava. E aí eu comecei a perceber umas dificuldades dos nossos policiais. Eu tentei trabalhar os nossos policiais como se eu estivesse no exército. Houve um sequestro de um menino, por exemplo, e aí tivemos que fazer uma busca numa fazenda, andar 5 quilômetros debaixo do sol quente para poder... Disseram que teria uma casa lá que o menino podia estar lá. Peguei meu pessoal, era eu mais 4 agentes. Peguei a arma longa, fiquei na frente, fui encontrei colete, o pessoal atrás, pessoal, vamos parar aqui, nós vamos caminhar esses 5 km, que não tem acesso de carro, vamos pegar a trilha que eu chego lá, a gente vai invadir. Eu andei, sol quente, aquela embuste todo. Quando eu andei 200 metros à frente, eu olhei para trás, não tinha ninguém atrás de mim. Sozinho. Os policiais estavam debaixo de uma árvore. Falou assim, doutor, volta aqui, o senhor quer matar a gente? Um sol desse, equipado, e o senhor vai matar a gente assim, vai chegar lá sem energia para poder... Ah, não, gente, por favor, me poupe. Aí eu falei, cara, realmente, eles não estão preparados para isso. São excelentes policiais, mas aquilo dali era ato típico de militarismo. Sim. Você fazer uma trilha de 5 quilômetros e ainda ter energia para poder... Porque você tem preparo para isso. Mas os policiais civis eles são preparados para investigar, fazer a análise de coisa, é outra realidade. E aí eu tive que adaptar, clicar minha mente para entender o policial, a necessidade do meu policial. E aí a gente começa a entender comportamentos humanos. Eu preciso lidar com meus policiais e eles precisam estar bem. Voltamos, devagarzinho, um arrumou um cavalo, aí foi 2 num cavalo, e aí começamos a perceber que a gente conseguia chegar lá. Foi ajeitando a rota. Fomos ajeitando a rota. Até que a gente chegou e constatou que lá não tinha nada. Voltamos. Eu chegava em casa cheio de carrapicho, carrapato de vaca. E aí, nos dias seguintes, a gente começava a refletir. Eu continuava a mesma rotina de sempre. O tempo foi passando, aí tu começa a ouvir a história de um, começa a ouvir a história de outro, e a delegacia vai fluindo. Nós conseguimos fechar. No ano de 2012, tem uma reportagem, até hoje no site da Secretaria de Segurança Pública, que é a regional que se destacou no âmbito do estado foi Araguatins, no ano de 2012, quando eu trabalhei lá. E realmente, nós trabalhávamos intensamente. Só que aí eu percebi que as pessoas precisam se adequar à realidade, as pessoas precisam ser ouvidas, as pessoas precisam ser motivadas, as pessoas precisam ter ânimo
para você ter resultado. E aí, é interessante, aí vai fluindo as coisas, eu criei o tal programa, projeto Conhecendo a Realidade. E coloquei meninos escolares no meio, polícia militar do outro, polícia civil do outro, fizemos hasteamento toda sexta-feira, a cada 15 dias, fazia o hasteamento do Programa Nacional, e eu pegava esse grupo de meninos e levava na delegacia. E lá eu conversava antecipadamente com o preso para poder mostrar a realidade dele. E os meninos saíram de lá chocados. Muita gente falava assim para mim, pô, você vai ser coisa, comissário público. Eu falei, gente, eu estou mudando a realidade desses meninos. Sim, tá bem. Vocês estão vendo a realidade. Eu estou indo lá fazendo palestra, falando sobre drogas, e estou trazendo para ele aqui mostrar o preso. E o preso está de acordo para falar sobre a vida dele. Isso aqui vai mudar. Eu tenho certeza que esse menino não vai virar traficante quando ele ver isso aí, porque ele vai chocar, ele vai conhecer a realidade. Muitas mães vieram me agradecer. Sim, com certeza. Quando a gente começa a trabalhar nesse intuito com pessoas, tu vê que eu estou falando de pessoas. Você começa a ver a transformação das pessoas, tanto internamente quanto externamente. E a partir de 2012 começa uma reflexão. E aí eu sou jogado lá sou transferido para Pedro Afonso. Chego em Pedro Afonso, índice de criminalidade alto, uma bagunça só. Cheguei lá, dois policiais já no macarrão, uma cadeira de macarrão na porta da delegacia. Aí eu entrei. Estava o delegado fazendo um flagrante com o escrivão. E eu, sou advogado? Não, sou o delegado regional. Não, doutor, peraí. Aí fui conversando. No dia seguinte eu mandei tirar a carteira de macarrão de frente da delegacia. Aí criaram um pé de polícia lá atrás, o pessoal foi pra lá. Aí depois eu falei, gente, peraí, eu não posso vencer vocês. Aí eu sei que eles vieram em Palmas, pediram pra minha saída, que tem que tirar ele. Aí eu falei, olha, vocês vão se arrepender disso. Olha o que eu tô falando. E aí começou ali, eu comecei a botar eles pra trabalhar, vamos dando resultado. Aí chegava uma gente, não, mas doutor, não posso ir sozinho. Não precisa sozinho mesmo não, eu vou contigo, vamos lá. Como eu falei, dá o exemplo. Se você tiver dado o exemplo, as pessoas te acompanham. E vou junto, vamos lá. Resumindo, em 2013 nós fizemos uma grande operação que prendemos quase 21 pessoas. Helicóptero, aquela coisa toda. A cidade passou quase o ano de 2014 sem incidência de furto. Praticamente 6 meses. E aí os caras começaram a entender que a população começava a elogiar a Polícia Civil. Isso muda o panorama, né? Aí você começa a ver, poxa, cara, olha só, a realidade agora é outra, o pessoal está me agradecendo. Então nós mudamos a realidade. E você tem que se impor, mesmo que tenha alguns problemas. Nós conseguimos se impor, o pessoal conseguiu entender. Aí eu fui chamado para ser subsecretário e ninguém queria deixar eu sair mais. Porque o pessoal começou a entender, olha, não, doutor, aqui, a gente busca informação, ele resolve, ele pede, faz isso, mas ao mesmo tempo ele escuta a gente. Foi como o senhor se conectou com pessoas, né? Aí você começa a perceber a dinâmica de conectar com pessoas. E a população começa a te respeitar mais. Não, eu vou lá que o fulano resolve para mim. Sim. Porque eu sou muito imediato. Se você chegar amanhã com a demanda, se eu puder resolver agora, eu resolvo. Se eu não resolver naquele momento, vai ficar depois, vai demorar um pouquinho mais. Mas se eu tentar fazer aquilo naquele momento, você tem resultado. Sim. E a gente começou a trabalhar assim, dessa forma. Aí chegou 2018, fui ser subsecretário, o pessoal, pô, doutor, você vai abandonar a gente? Não, eu vou ali e volto daqui a pouco. Acabou que eu fiquei 3 meses, voltei. E aí eu voltei numa fase meio ruim, meio depressiva. Me isolei um pouco. E depois eu volto como secretário de Segurança Pública. Imagina só, o que fez numa delegacia, fez numa regional, vai fazer agora por toda a segurança pública, né? E nós tivemos resultados. Em Araguati, se você pegar, tem matéria no site da Secretaria de Segurança Pública, nós fomos a primeira regional com maior índice de resolução de inquéritos policiais. 2012. Você pega Pedro Afonso, a regional de Pedro Afonso, e olha que eu trabalhava muitas vezes sozinho. O sistema hoje, e é questão de inovação, isso é um tema muito importante. Em 2016, não tinha escrivão, mas você tinha que dar resultados. E aí eu ajustei os 2 escrivãos que eu tinha para trabalhar de dia, e eu trabalhava de dia e de noite. Eu falava, se tiver um flagrante, não tinha indenização, não tinha nada. A polícia militar chegou, me acionava, só tinha um plantonista da gente lá. E eu falei, cara, eu tô sozinho aqui digitando esse troço aqui, não é possível. Aí veio a questão, peraí, vou trazer o sistema audiovisual do judiciário para cá. A polícia está lá, a placa lá até hoje. A delegacia regional, a Central de Atendimento de Pedro Afonso é a primeira regional a criar o sistema audiovisual. Que fantástico. 2016. Olha só. Por quê? Porque houve uma necessidade. E o senhor enxergou ali a inovação que poderia ajudar. E a gente teve que colocar. Hoje quase todas as delegacias têm. Havia uma resistência. As pessoas têm resistência de mudança. Sim. Se você não chegar a impor, às vezes,
A Secretaria de Segurança Pública, nós tivemos condições de situações que não dava para colocar ali, eu tive que me impor. Por esse lado. É isso aqui. E as pessoas depois que... Vou dar um exemplo. Nós temos o IML e do lado era o Centro de Perícias, o Núcleo de Perícias. Os peritos fizeram uma reunião, eu fui lá e falei para gente, acabou de pegar incêndio na cidade da polícia. Eu estou com equipamento de mais de 20 milhões, eu não posso colocar esse equipamento num prédio alugado, gente. Porque daqui a pouco parou o pagamento, a pessoa me despede, o que eu vou fazer com esse equipamento de 20 milhões? Que era DNA, laboratório de DNA, etc. E o pessoal, não, doutor, o senhor vai tirar a gente daqui, a gente está aqui desde a criação da polícia, não sei o que. Eu falei, gente, deixa eu falar uma coisa, eu vou te dar algo melhor. Me dê um voto de confiança. Necessidade de uma imposição para... Se eu não colocar você no lugar melhor, eu te volto para cá. Ok? Mas me dê pelo menos esse voto de confiança. Aí aquela conversa fluiu, o pessoal colocamos ele num prédio, locamos um prédio. Eu falei, olha, para vocês é fácil mudar, eu pego um computador aqui, tiro e coloco pessoas. Mas um equipamento fixo de DNA não tem como. Então eu vou trazer o equipamento de DNA para cá e vocês vão para esse prédio aqui que é bom, o antigo prédio da Polícia Federal. Eles estão lá hoje, pergunta se eles querem sair de lá. Não querem sair. Inclusive as delegacias especializadas que estavam num ambiente ruim estão lá também. Pergunta se querem voltar para o ambiente anterior. A central de flagrante eu entrei, por isso que as minhas visitas eram esse intuito. Às vezes o gestor está sentado na cadeira olhando papel frio. Você precisa conhecer a realidade das pessoas. Então toda essa história me fez essa mudança de visão. Quando eu cheguei na central aqui, a central era uma parede mofada, tudo ali. Eu falei, não acredito que um policial tira plantão disso aqui não. Dorme aqui. Que dorme aqui, exatamente. Por isso que o policial está doente. Peguei, arrumamos uma outra central de flagrantes, nós alugamos uma central de flagrante nova e mudei dali. E era difícil tirar porque o pessoal tinha aquela mentalidade aqui que funciona há muitos anos. Então, quando lá em Araguatis, que eu percebi aqueles policiais sofrendo no sol quente, eu falei, eu preciso primeiro pensar no meu pessoal interno. Quando o meu pessoal interno estiver bom, os meus resultados serão bons. E assim aconteceu. Gente, é assunto para muito podcast. Precisamos de uma segunda edição aqui, né, doutor? Pra gente poder... São muitos assuntos, muitos temas. Eu tô impressionada, mais uma vez aprendemos, né, Rafa? Nossa, é muito bom, Todo né, podcast, Giovana? doutora, a gente sai conversando o quanto a gente aprende, porque a nossa missão aqui é essa, além de Isso conectar mesmo. e transformar pessoas, nossa E missão é de levar aprendizado, né, Rafa? Então, te agradeço. Peço para que o senhor deixe o seu Insta, uma palavra de finalização para nós, mas antes disso, nós temos um presentinho para o senhor. Traga, Rafa, para mim. Bom, esse aqui é uma caneca, doutor, que tem o nosso nome aqui na frente. Aqui tem o número do podcast que você participou e o nome do senhor. Obrigado. É isso aí. Deixa o arroba do senhor, tá? Instagram Eu do te senhor. agradeço imensamente por essa oportunidade, né, Rafa, de Isso aprendizado com o meu parceiro aqui. Eu tenho certeza que novas portas se abrirão e um caminho abençoado aí pela frente. Obrigado. Nós temos aí, eu tenho 2 Instagram, um que eu cuido mais do pessoal da minha família, as coisas mais pessoais, e tem um especial que é motivando pessoas e transformando vidas. Então, o meu pessoal, quem quiser anotar, é Vlademir CM Oliveira, e o que traz mais motivação, matéria sobre motivação de pessoas, desenvolvimento de pessoas, é Vlademir Mota Oliveira. E aqueles que quiserem concorrer a um óculos estilo, no final do mês, é @óculosestilo.tel. Fantástico! É isso aí. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. Aprendi muito, como o Giovanni falou. Sempre a gente se coloca na cadeira do aprendiz, né, Giovanni? A gente aprende muito com a história, com o pensamento, com a forma, vivência, com a né? vivência. Cada podcast é melhor. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui e até mais. Até mais.